esqueci a água lá. Você pega para mim, por favor. Esqueci a água, gente. Sou professora de biologia, já é dia 7 de fevereiro, mas eu já estou sem voz da semana de aula. Obrigada, querido. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como o Robson falou, né? Eu sempre digo isso toda vez que eu subo aqui. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande estar aqui nesse púlpito de onde eu sempre aprendo tanto, né? E nessa noite, eu quero te convidar para a gente ler juntos uma passagem. Vamos nos colocar de pé. Uma passagem pequenininha, é de Mateus, de 5 a 13. Essa talvez seja uma das passagens, Mateus capítulo 5, de verso 13 ao verso 16. Falei errado, porque o pessoal dos slides, né, Robson? Te dá uma moral, hein? O pessoal dos slides vai ficar confuso. Então, talvez essa seja uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia. Então, nós vamos ler. Eu vou ler o versículo 13 e aí a gente lê até o 16 de forma responsiva. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. É o 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Aleluia. Que nosso Deus fale aos nossos corações. Você pode se assentar. É engraçado nessa passagem que Jesus diz aos seus discípulos, né? Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E essa é uma das passagens, né, como eu disse, mais conhecidas, porque dá um orgulhinho da gente quando Jesus fala isso da gente, não dá? Você tem uma sensação boa? Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. A gente se enche muito facilmente com essas palavras de Jesus, porque sal e luz são duas coisas muito difíceis de serem substituídas por outra coisa. Que outra coisa tem a mesma característica que o sal e que a luz? Eu não vou encontrar um substituto, né? E aí, quando a gente começa a se encher demais assim da gente, eu já paro e penso assim. Eu tinha, gente, na adolescência, uma camiseta, vocês já viram? Eu sou a luz do mundo. A minha tinha uma lâmpada amarela deste tamanho, assim, eu ganhei de aniversário. Adorava ela, andava ela para cima e para baixo. Eu sou a luz do mundo. Quando a gente começa a se encher demais com uma coisa assim, você pensa assim, o que está errado? Porque a gente já aprendeu que a leitura da palavra tem que ser contra a gente. Então, se eu estou me enchendo demais, deve ter alguma coisa aí que está me pegando e eu não vi ainda. E aí, a gente lendo o texto, a gente vê rapidamente para que a gente é sal e luz, por que Deus nos chama por que Jesus nos chama de sal e por que Ele nos chama de luz. A nossa função que a gente tem que cumprir está lá no versículo 16, que ele falou, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, eu acho que a minha versão que estava diferente, que eu anotei. Sim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Isso aí é bem fácil da gente entender, porque Jesus quer que a gente reflita a glória de Deus, assim como Ele também sempre fez. A missão dele aqui era mostrar para a gente a glória do Pai dele. Ele deixa isso claro em várias passagens. Então, essa parte aí é fácil da gente entender. A gente tem que refletir a glória de Deus. Se essa é a parte fácil, onde é que está a parte difícil, então? Porque até agora eu estou achando tudo o máximo. Sou sal, sou luz, estou me achando. Se não foi para encher aí a nossa bola, para que foi que Jesus falou isso, né? Aquelas pessoas, quando a gente lê assim, se o sal vier a ser insípido, talvez a gente fique um pouco de dúvida. Sal é sal, né, gente? Meu pai, tadinho do meu pai, essa semana nós oramos por ele, que ele fez uma cirurgia no pé, e meu pai tem problema renal, então ele com sal
é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E a nutricionista dele quer convencer a gente, tanto que meu pai não veja essa mensagem, ele não vai ver. Ela quer convencer a gente de um tal de sal de erva, com alecrim, não sei o quê. Não é a mesma coisa que sal, não é a mesma coisa não, gente. Dá um saborzinho gostoso na comida, mas sal é sal, né? Não tem jeito de mascarar o sabor dele, não. Mas aquelas pessoas conheciam um tipo de sal que vinha de uma região específica lá do Mar Morto, e Jesus certamente sabia que eles sabiam do que ele estava falando, né? Por que ele falou desse sal insípido? Esse sal que vinha lá dessa região do Mar Morto, ele não era um sal puro, que nem esse sal que a gente usa na nossa cozinha. Ele tinha uma mistura de vários outros minerais que tornava ele um sal não tão salgado. Então, esse sal que era usado tanto para dar sabor, quanto principalmente para preservar alimentos, esse sal especificamente, que vinha lá dessa região do Mar Morto, não servia. Por isso que Jesus fala do sal que, se vier a ser insípido, não serve para mais nada. Então, esse sal que não servia para nada, ele era tão inútil, que o máximo que ele conseguia fazer era ser jogado. As pessoas jogavam ele pelos caminhos, e por isso que fala, para nada mais serve, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Porque era usado como herbicida nos caminhos. Joga nas trilhas para... herbicida. Herbicida é para matar as plantinhas, para não deixar nascer matinho nas trilhas. Pessoa de biologia, às vezes eu esqueço. Então, era usado para isso. Por isso Jesus fala desse sal. Ele não tinha o sabor forte do sal, né? Não salgava quanto o nosso sal comum. E a luz, a questão da luz, é porque ela precisa ser bem colocada. Ela precisa ser colocada no lugar certo para que ela possa cumprir aí o seu papel. Eu me lembro que a gente cantava uma música lá em Valadares que falava assim, que a gente deve ser como um farol na tormenta, brilhando como uma luz de esperança. E se você leu a pastoral, foi esse o título que eu coloquei por causa dessa música, né? Que a gente brilhe como uma luz de esperança. O farol, ele está muito bem colocado. Ele pode ser visto a quilômetros e quilômetros de distância. A luz, para fazer efeito, ela precisa estar no lugar correto. Ela estando no lugar correto, é impossível de esconder, né? Assim como a cidade que Jesus coloca. Então, nós fomos criados, né? E aí na musiquinha aqui das crianças falou, né? É tão bom saber que Deus tem um plano para mim. Nós fomos criados e fomos feitos sal e luz porque Deus tem um plano para a gente. Ele tem um plano de que eu seja sal. Ele afirmou que eu sou sal, que eu sou a luz. Esse é o plano que ele tem para mim. Esse plano já está traçado, de refletirmos a glória de Deus, fazendo a diferença nesse mundo, sendo sal e sendo luz. Mas por que a gente às vezes resiste tanto em fazer o que a gente já sabe que a gente precisa fazer? Porque às vezes a gente sente no nosso coração o Espírito Santo incomodando a gente de uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer, que faz parte do nosso chamado. Às vezes não é coisa estrondosa não, gente. Às vezes é coisa simples. Às vezes é aquela pessoa que trabalha lá com você e que o Espírito Santo já te incomodou para conversar com ela e você não conversa. De oferecer seu abraço, de oferecer uma palavra, um bom dia, Às vezes, é voltar a fazer ou criar o hábito de fazer o seu devocional com Deus. Ou então de fazer o devocional com os nossos filhos. Uma parte dessa palavra aqui que eu vou falar, já teve uma outra vez que eu contei para vocês isso, que a palavra que Deus tocou no meu coração veio de um devocional que eu fiz com a Heloísa. E dessa vez, de novo, a mesma coisa. Olha, gente, se você não tem esse hábito, cria esse hábito, é tão bom, abençoa os nossos filhos, abençoa a gente também tanto, eu aprendo tanto com as coisas que a gente faz. Compra um livrinho de historinha da Bíblia, começa a ler com a criança, a gente já leu as biblinhas que ela tinha, a gente já leu umas 500 vezes, todas as Bíblias. Aí agora a gente comprou o pão diário para crianças, que é uma gracinha. E aí vem as histórias, e vem as aplicações, e ela adora acompanhar as histórias. E ao mesmo tempo que abençoa ela, abençoa a mim também. E um desses dias que a gente estava lendo essas historinhas, estava falando sobre a história de Moisés. Que Moisés, ele foi chamado para executar um plano. Deus coloca para Moisés um plano muito claro do que ele ia fazer. Esse chamado de Moisés está lá em Êxodo 3, nós vamos acompanhar essa história aí a partir do versículo 7. Em Êxodo 3, 7, que é o chamado de Moisés. Moisés tinha chegado
e tinha visto, né, a sarça de longe. Daí ele se aproxima e quando ele está chegando muito perto da sarça, Deus fala para ele: sou eu que estou aqui, não olha muito para cá não. E aí Moisés esconde o rosto, tira a sandalinha do pé, e aí Deus começa a falar para Moisés o que ele queria. E fala assim: Moisés, eu certamente ouvi a aflição do povo lá no Egito. Eu não estou alheio ao que esse povo está passando lá, não. E eu vou resgatar eles lá do Egito. Deus já fala com Moisés o plano dele. Eu vou resgatar o povo lá do Egito. Eu vou levar o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que eu já prometi lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó. Essa terra, Moisés, ela não está, pode passar para o próximo aí. Ela não está vazia não, tem um monte de gente morando lá nela. Tem um povo de guerra lá, tem até uma galera lá que é gigante, mas essa é a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Então, no versículo 10, ele fala assim, então você vem agora, Moisés, que você vai lá no faraó do Egito e vai falar para ele que eu vou tirar, que é para ele deixar o meu povo embora. Deus chama então Moisés para esse plano bem definido, o plano já estava traçado, Deus já tinha falado para ele o que ele ia fazer. E o que Moisés faz? O que eu faria se eu estivesse no lugar de Moisés, né? Porque eu sei que é assim que eu faço. Deus vira para Moisés lá no versículo 11, aliás, Moisés vira para Deus e fala assim: você está doido, Deus, que eu vou lá? Quem que sou eu para ir lá? Eu não posso fazer isso não, Deus. Você está achando que eu vou lá no faraó? Eu não vou lá não. A impressão que eu tenho, gente, é que Deus vai falando assim, sabe quando a pessoa vai falando, contando um negócio assim para você parou lá na primeira frase? A impressão que eu tenho é que Moisés foi assim, eu estou entendendo, mas quem que vai? Aí você vem agora e vai. Moisés falou, peraí, não, essa parte aí não, Deus. Eu não posso ir lá, ué. Não tem condições de eu ir lá. E aí lá no versículo 12, Deus fala para Moisés, não, Moisés, você entendeu errado, não é você que vai não, eu vou estar junto com você, você não vai sozinho, eu vou estar junto com você, e você vai ver, é tão verdade o que eu estou te falando, Moisés, que depois que você tirar o povo de lá, é aqui nesse monte que vocês vão vir me adorar, você vai tirar o povo de lá, e vocês vão vir me adorar aqui nesse monte. Moisés continua resistindo com Deus. Deus, lá no versículo 13, ele fala assim, Deus, eu vou chegar lá no Egito e vou falar para aquele povo assim, o Deus do pai de vocês me enviou. Sabe o que eles vão perguntar, Deus? Eles vão perguntar assim, que Deus que é esse? Qual que é o nome dele? Deus, esse povo nem lembra quem que é o Senhor. Esse povo não está nem aqui, eles estão nem lembrando mais dessa história de Abraão, de Isaac, de Jacó, José, já esqueceram dessa história toda, Deus. O povo não lembra do Senhor mais não. E aí nessa parte até que Moisés tinha razão, né, gente? Porque de fato o povo no Egito não estava nem lembrando de Deus mais. Eles já estavam totalmente envolvidos ali com a cultura, com a religião egípcia. E já não lembravam muito mais o que ele tinha que fazer. E aí no verso 14 Deus fala para ele, você vai falar para eles. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus do pai de vocês. Moisés, se esse povo não acreditar no você sabe o que você faz? Você junta os anciãos. Os anciãos vão se lembrar de mim. Você fala para eles que o Eu Sou mandou tirar o povo da terra do Egito. E aí você fala com os anciãos e eles vão junto com você lá no faraó. E você vai falar para o faraó que Deus mandou libertar o meu povo. Mas eu sei, lá no verso 19, aí Deus fala assim, mas eu sei que o faraó não vai libertar vocês não. Eu vou endurecer o coração do faraó, ele não vai libertar vocês de cara. Eu vou ferir a terra do Egito, e aí depois que eu ferir a terra do Egito, vocês vão sair de lá e vocês não vão sair também de mão vazia não, vocês vão sair de lá ainda carregando os despojos do Egito, porque o povo vai dar ouro, vai dar prata, vai dar tudo que vocês quiserem para vocês irem embora logo do Egito. Moisés ainda assim continua insistindo, muda para o capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 1, e Moisés ainda está retrucando com Deus. Falando que o povo não vai ouvir, o povo não vai acreditar em mim. E aí, Deus então resolve dar poderes para Moisés. Fala assim, Moisés, o que é isso aí que você tem na mão? Eu tenho uma vara na mão. E aí Deus mostra para Moisés como que a vara vira cobra, pega no cajado de Moisés, vira vara de novo. Deus enche Moisés de poderes e fala com ele, eu vou usar o que você tem. Eu vou usar o que você tiver na mão. E eu vou fazer o que eu preciso fazer. Deus também vai usar a gente
o que ele já deu para a gente, não é verdade? Mas Moisés ainda assim continua sem acreditar no que Deus vai fazer. E aí ele arruma uma nova desculpa. Lá no capítulo 4, versículo 10, ele começa a usar como desculpa as características dele. Ele começa a falar assim para Deus: ô Deus, eu não sei se o Senhor sabe, não sei se o Senhor já reparou assim, mas eu não sei falar. Eles já tentaram, Deus. O senhor esqueceu que eu era filho da princesa lá do Egito? Não sei se o senhor sabe da história, minha mãe botou no cestinho, não sei o quê. E eles tentaram lá no palácio me ensinar a falar, porque essa era uma das coisas muito importantes, né? Para quem era da corte, saber se posicionar, ser eloquente. Moisés não era. Eles já tentaram me ensinar, Deus. Eu não aprendi a falar, eu não sei, eu não vou saber falar na frente desse povo. Como se isso pudesse surpreender a Deus, né? Como se Deus não soubesse as características de Moisés, como se ele não soubesse as nossas características, não conhecesse cada um dos nossos defeitos. E aí, Deus vai e responde para Moisés assim: ô Moisés, escuta aqui, fui eu que fiz a boca do homem. Se o homem sabe falar, se não sabe falar, se ele é mudo, se ele é cego, se ele é surdo, fui eu que fiz. Ô Moisés, fui eu que te fiz desse jeito. A sua história, fui eu que conduzi. Fui eu que conduzi você, fui eu que livrei você da mão dos soldados e dei a ideia para sua mãe te pôr no cestinho, para a princesa te achar. Fui eu que te fiz assim. Pela 5ª vez, Moisés ainda retruca com Deus. E aí, às vezes eu já li essa passagem e ficava pensando assim, gente, como que Moisés é corajoso, né? Moisés está ali pertinho assim de Deus, não é cara a cara, porque ele não estava olhando para Deus, mas ali na presença de Deus, uma sarça pegando fogo, não consumia, e Deus fala um negócio para ele retrucando Deus. Cara corajoso, né? E eu não faço não, né? E eu não resisto quando Deus fala para eu fazer um negócio, não. Não retruco com Deus todo dia, não. Aí lá no versículo 13, pela última vez, gente, é a 5ª vez que Moisés retruca com Deus. E dessa vez ele não só retruca, não. Dessa vez ele quer mandar em Deus. Lá no verso 13, ele fala assim: ô Deus, manda qualquer um que você quiser, porque eu não vou, não. Você manda quem você tiver de mandar de ir, porque eu não vou. Corajoso esse Moisés, não é corajoso? Por muito menos que isso, gente, é a 2ª vez que você manda seu menino catar o brinquedo que ele não foi, ou você já muda o tom de voz com ele. Heloísa que não está aqui em cima, senão ela ia fazer assim, né? Por muito menos que isso, gente, lá em casa a gente chama minha mãe de Rochelle. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, a minha mãe era a Rochelle. Ela só não falava com a gente que ia bater na gente até a gente ficar branco, porque não fazia sentido, porque ela era a Rochelle. Por muito menos, gente, se eu retrucasse 5 vezes com a minha mãe, eu já tinha ficado sem nenhum dente na minha boca. Não é não? E Moisés faz isso com Deus. Aí Deus se ira com Moisés. Mas até quando ele se ira, parece que ele continua sendo bonzinho, né? Mas mesmo Deus irado, o plano dele não muda. Ele termina a história do chamado de Moisés, esse trechinho aí do chamado de Moisés, termina com Deus falando com ele assim: tá bom, Moisés, você não precisa falar não. Arão vai falar, ele está vindo encontrar com você, mas eu vou tirar o povo do Egito. E você que vai lá falar com o faraó. Você vai estar lá junto. Arão vai falar, mas você vai estar junto. Que é o final aí dessa história. E aí eu fiquei pensando, né? Por que a gente insiste tanto? Por que a gente resiste tanto em cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer? Ao mesmo tempo que a gente fica pensando assim, que a gente sabe aquelas coisas que Deus já falou que é para a gente fazer e a gente não faz. Ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente ouve os sermões, a gente escuta a palavra, a gente fica pensando assim, não, mas eu ainda não sei o que Deus quer que eu faça. Parece que você está esperando chegar igual Missão Impossível, né? A sua mensagem, essa é a sua missão especial, essa mensagem vai se autodestruir em 5 segundos, não é assim? Parece que a gente fica esperando ainda saber o que é que Deus quer da gente. E a gente fica se perguntando. A raiz dessa nossa resistência em saber e entender o que Deus quer de nós é não crer em Deus o suficiente para obedecer o que Ele já falou que é para a gente fazer. Você quer ver? Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos
E a multidão corria atrás de Jesus para lá e para cá, mas não era por causa de Jesus. Era por causa dos milagres que Jesus fazia. Essa passagem está lá em João 6, no versículo 28 e no versículo 29. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, aí ele despacha os discípulos entram no barquinho, andam vários quilômetros no mar, e aí Jesus vai se encontrar com eles caminhando sobre as águas, e quando chega do outro lado, o povo que tinha ido atrás de Jesus, fala assim, uai, como é que Jesus chegou aqui? Nós vimos os discípulos entrando sozinhos, agora Jesus está aqui no barco com os discípulos, e tal, e começa a perguntar para Jesus, fala, Jesus, e aí, vai ter mais milagre? O que vai acontecer? E aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês estão atrás de mim, mas não é porque vocês querem aprender de mim. Vocês estão aqui por causa dos milagres que eu faço, não é por causa de mim. Aí o povo fala assim, não, Jesus, não é por isso não. Isso é a multidão falando com Jesus. O que a gente precisa então? E é o João versículo 6, 28 e 29. O 28, por favor. No 28, a multidão pergunta para Jesus assim, o que precisamos fazer para realizar? É João 6, 28. Isso, 28. Aí. Então a multidão pergunta para Jesus e pergunta assim, o que faremos então para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde para eles no 29. Vocês querem saber qual que é a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. É a única coisa que Deus quer da gente. A única obra que ele quer que a gente realize. Crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Fácil, não é? Super simples, crer em Jesus. Eu creio em Jesus, Abel. Mas crer em Jesus implica em andarmos de acordo com o evangelho que ele nos anuncia. E é aí que a coisa começa a complicar. Quão difícil pode ser fazer o simples? Semana passada o Alessandro fez algumas perguntas mais ou menos desse jeito para a gente. Esse texto que a gente leu lá no início de Mateus 5, que fala que nós somos sal e que nós somos luz, está lá no Mateus capítulo 5. E se você não sabe, esse é o trecho do Sermão do Monte, onde Jesus tinha sentado com os discípulos, né? E ele começa a falar com os discípulos e ele inicia esse Sermão do Monte apresentando para os discípulos exatamente o seu evangelho, sob a forma das bem-aventuranças. E por muito tempo eu li essas bem-aventuranças como se fosse assim, uma listinha de coisas que eu tenho que ver se eu faço ou se eu não faço, se eu estou bom ou se eu não estou bom, né? Se essa eu já passei ou se essa eu não passei. Se você não sabe, as bem-aventuranças não são isso. Eu lembro, a gente tem essa orientação, né, essa didática, né, como eu falei no início, de apontar o evangelho contra a gente mesmo. Um pastor antigo que eu tinha, que foi meu pastor antes do João, inclusive, lá em Valadares, o Careca, que foi seu aluno. Ele falava para a gente, sabe qual que é o nosso problema? É que a gente tem mania de ler a Bíblia e de vir para a igreja com uma pá e não com uma enxada. Porque a enxada, ela traz para a gente o que a gente está pegando com a enxada. A pá, ela manda para o outro. Aí você vai lendo a Bíblia, ou você vai lendo alguma passagem, aí você fala assim, opa, isso aqui era para fulano. Ou isso aqui é para ciclano, isso aqui devia ser para lá. Então, se você ainda olha as bem-aventuranças como uma listinha de coisas que você faz, que você não faz, seu irmão faz, você não faz, pega a sua enxada e vão ler essas bem-aventuranças de novo. Essas bem-aventuranças que são tão faladas e tão famosas, na verdade é Jesus apresentando o evangelho dele para esses discípulos. Ele começa lá no Mateus 5, no versículo 3, a falar sobre essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humildes de espírito são aqueles que têm os olhos abertos para a sua situação de miséria, de total incapacidade diante da corrupção que o pecado causou em nós. Humilde de espírito é o total oposto da autossuficiência. Essa autossuficiência tão pregada aí hoje em dia, de o importante é você ser feliz, o importante é você ser feliz com você mesmo. É saber que só pela graça de Deus é que eu posso fazer parte do reino. E nada do que eu pudesse fazer, nada do que sonhasse, poderia me colocar nesse mesmo lugar. Os humildes de espírito são capazes de reconhecer quando erram,
Reconhecer um erro não é um problema. Porque quando eu erro, o alvo não sou eu. O modelo de perfeição não sou eu. O modelo de perfeição é Jesus. Então não olha para mim não, porque eu sou falho mesmo. Você olha para Jesus. Eu estou tentando chegar lá igual a Ele. Ele criou a gente do jeito que a gente é, para que até pelas nossas falhas, o nome dele pudesse ser glorificado. Por isso que a gente precisa ser humilde de espírito. No versículo 4 fala dos que choram, que vão ser consolados. Os que choram são os que verdadeiramente se arrependem. Os que entendem o dano que o pecado deles é capaz de causar. E imediatamente ao chorar, eles são abraçados. É por isso que eles serão consolados. É porque eles são abraçados com o consolo do perdão. Na oração do Pai Nosso, logo depois de pedir pelo pão de cada dia, e nós precisamos pedir pelo sustento do nosso Deus a cada dia, Jesus também nos ensina a perdoar os nossos pecados. Os pecados que eu fiz hoje. A Aline propõe sempre aqui para a gente um exercício que eu acho muito legal da gente fazer, que é dar nome para os nossos pecados. Porque é muito fácil falar assim, Jesus perdoa os meus pecados. Dá nome para os seus pecados. Começa a procurar aí na sua memória o nome dos pecados que você cometeu, que aí você vai ver que você não é tão bonzinho assim. Se você não está sabendo dar nome para os seus pecados, pede a Deus para te mostrar. Faz essa oração mais fácil com coragem. Faz e prepara o lombo, porque vem. Ele mostra para a gente qual que é o nosso pecado. Isso nos mostra a importância da gente fazer esse processo de pedir perdão pelos nossos pecados diariamente, buscando nos colocar na dependência de Deus para que a gente alcance a vontade dele. No versículo 5, ele fala sobre os mansos que vão herdar a terra. Os mansos que herdam a terra são os que se submetem à soberania da vontade de Deus. Não pagam o mal por mal, suportam as injustiças, os sofrimentos, porque eles abriram mão já dos seus direitos. Eles entendem que nada que tem aqui nessa terra é de fato o galardão deles. Eles confiam apenas no Senhor. Por isso eles conseguem ser mansos. Os que têm fome e sede de justiça são fartos na justiça de Deus. Porque eles entendem que eles não têm justiça própria. Eles não precisam mais usar as suas capas de hipocrisia para sentir que eles alcançaram alguma coisa por eles mesmos. Eles entendem que a justiça foi feita em Jesus. Eles se fartam na justiça de Deus e não na autojustiça que eles tentam promover. Os misericordiosos são aqueles que amam o próximo como a eles mesmos e conseguem se compadecer deles. E aí tem aquele texto lindo que a gente cita, né? Revestindo-se de ternos afetos de misericórdia, perdoando, buscando o vínculo da perfeição que é o amor. Num mundo que julga, que agride, que revida, eles permitem que Deus os use para curar, para acolher as pessoas que estão ao seu redor. Os limpos de coração, do versículo 8, são os que vivem de acordo com as Escrituras, buscando refletir a glória de Deus em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude, em cada clique, em cada post, em cada story. Os pacificadores do verso 9 são os que entendem o Evangelho ao ponto de amar o seu inimigo, a ponto de orar por aqueles que os perseguem com o coração sincero. E perseguem com boa vontade, né? Com vontade sincera de promover a paz por onde eles andam. E no versículo 10 e 11, esse eu quero ler com vocês. Fala sobre esse ponto máximo do Evangelho, seria o máximo da glória para essas pessoas que entendem de fato o Evangelho, que são os perseguidos por causa da justiça, porque desses é o reino do céu. E o versículo 11 fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quão difícil pode ser fazer o simples. A lógica do Evangelho é tão oposta a tudo que a gente vê nesse mundo. Concorda? É tudo
tão diferente que quando eu busco o verdadeiro evangelho, quando eu busco me encher, me encharcar no verdadeiro evangelho de Jesus e viver de fato o que ele tem para mim, eu viro sal e eu viro luz. Foi depois de anunciar o evangelho que Jesus disse para os discípulos: vocês são sal, vocês são luz, mas vocês precisam para estar encharcados no meu evangelho, viver de fato o meu evangelho dia a dia e buscar isso para a vida de vocês. A gente sabe que a gente não vai alcançar esse modelo de perfeição que é o nosso Senhor enquanto a gente está aqui nessa terra. Mas Ele nos dá um caminho de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse caminho é o próprio Jesus. E assim a gente vai poder ser luz. Assim a gente vai poder ser sal e refletir a glória de Deus, que é o que Ele quer que a gente faça. Amém? Nós vamos orar. Senhor, que o Senhor aplique em nós, ó Deus, a profundidade das palavras do Senhor e do seu evangelho, a riqueza do evangelho do Senhor. Ó Deus, que a cada dia, Deus, o Senhor converta o nosso coração ao Senhor. É o que nós podemos te pedir. Que o Senhor quebrante o nosso coração na sua presença e que nós possamos estar a cada vez mais derramados à tua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor faça de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, onde o Senhor nos colocou, como o Senhor nos fez, com as nossas características. Que o Senhor nos use, ó Deus, porque esse é o nosso maior prazer e a nossa profunda vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos transforme. Amém. Hoje